dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, bem no seguro do sumo bem, bem no seguro do puro amor, suave exalando, celeste odor, a vida, és nossa luz, ó Mãe querida do bom Jesus. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, bem no seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, bem no seguro do sumo bem. Ao teu amparo nos dá viver, fiel servirte até morrer. És nossa vida, és nossa luz, ó Mãe querida do bom Jesus. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, bem ao seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, bem ao seguro do sumo bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nas palmas. De Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui são vossos devotos, cheios de fé encendida, de conforto e de esperança. Ó Senhora, viva Mãe de Deus, grande louvor, e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Senhora Pai, viva Mãe de Deus e nosso louvor, de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Santa Virgem bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus, Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida.
a Santa Igreja, ó Mãe terna e compadecida, protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida. Levanta o lencinho, viva Nossa Senhora, Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, com coração, a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Senhora Aparecida, para chegar no céu. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva nossa Rainha e Padroeira! Viva Jesus Cristo! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Deus vos salve, Virgem, filha de Deus Pai. Toda a igreja, Ave Maria. Alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Solta a voz, Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Cristo ressuscitado, tende piedade de nós. Segunda Ave Maria, em louvor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Com alegria e fé, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Solta a voz, alegria.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Cristo ressuscitado, terceira Ave Maria, em honra ao Espírito Santo que nos santifica. Com alegria, com fé e esperança. Hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Solta a voz, Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Cristo ressuscitado, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Página 33, primeiro mistério. Quando participamos da celebração eucarística, temos sempre a oportunidade de reviver os ensinamentos de Jesus e, ao rezar o texto, contemplando os mistérios luminosos, reforçamos o nosso conhecimento sobre a vida dele. Todos. Mãe amada, com vossas mãos generosas, amparai-nos e mostrai-nos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, bendito o fruto do vosso ventre. Jesus batizado por João no Rio Jordão, agora começa a sua missão. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito como pomba desceu sobre ele, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus ao que estava perto dele para serem batizados. Durante a celebração eucarística, o Padre também nos mostra Jesus eucarístico e diz: todos: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Maria em Cana, do Filho alcança o vinho sagrado da nova aliança. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Foi em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. A pedido de sua mãe, ele transformou a água em vinho. durante a celebração eucarística, presenciamos um grande sinal da presença de Jesus em nosso meio. O vinho no cálice elevado pelo Padre passa a ser o sangue de Jesus, expressão máxima da sua doação. Todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, Jesus manso e humilde de coração, do alto do monte Jesus anuncia o novo programa da paz e partilha. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para Galiléia, pregando a boa nova. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa nova. No início de toda a celebração eucarística, nós ouvimos de novo este apelo de Jesus. O ato penitencial é o convite para nos convertermos e voltar toda a nossa atenção para a palavra que será proclamada. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria no segredo. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Os homens comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, Jesus manifesta no Monte Tabor um curto lampejo do seu esplendor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo ouviu. Foram estas as palavras que Pedro, Tiago e João ouviram quando estavam com Jesus no Monte Tabor. Foi ali que mais uma vez os discípulos tiveram a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus e que tudo se resume nele. Na verdade, tudo é dele e por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Na celebração eucarística, nós também reafirmamos a nossa fé, dizendo: Com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. As mulheres, a primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. na folha de vocês, vamos pegar o canto número 1. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cordial. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, as palavras do anjo Gabriel. Ave Maria, com amor divino, guarda os peregrinos, esta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia fostes peregrina de Belém. Ave Maria, Ave Maria, bem bonito. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Mãe do meu Deus! Com seus passos lentos, com seus passos lentos, enfrentando os ventos, quando sopram noutra direção. Toda mãe igreja pede que tu sejas companheira de libertação. Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E terminamos esse rosário em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir as intenções da Santa Missa e nos preparar para iniciar. Jesus vive ao Senhor. Para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória de Nossa Senhora do Rosário. Celebrar Maria é celebrar a vida do Messias e o amor. É o seu sim que colocamos a nossa alegria e esperança. Sua missão não é um peso imposto por Deus, mas nasce do diálogo que nos ensina a abrir o coração. Sejam todos bem-vindos
nesse dia de hoje, a festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da nossa paróquia. E celebramos também hoje a alegria da novena de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então vamos nos acolher com muita alegria nesse dia de hoje para a nossa Santa Missa. Na folha, primeiro canto. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Creio em Deus, uno e eterno, que criou o céu e a terra e o mar. Sou católico, crente, sincero, ao meu Deus, aprendi a adorar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esta Santa Missa, onde nos colocamos na presença de Deus, para louvar e bendizer. Feche seus olhos agora e peça a bênção ao Senhor, a bênção com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, a bênção da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar. Em nome do Pai, peça essa bênção. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Um grande louvor para chegar no céu, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, teus hinos de amor. Mais uma vez, canta forte. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para terminar, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos abriu no novo Cristo. Iniciemos o nosso encontro pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Coloca a folha agora sobre o banco e vamos humildemente pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que venha com seu sangue nos lavar e purificar. Perdão, Senhor, pelas vezes eu não consegui amar. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não quis te encontrar. Pelas vezes eu não quis te encontrar. Sou pequenino neste mundo, sou pequenino neste mundo, mas teu amor é profundo. Só serei feliz se em ti eu repousar.
lava meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Vem, ó Jesus, vem, ó Jesus, com teu sangue, lava meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Perdão, Senhor, por eu ter magoado meu irmão que eu deveria amar, por eu não segurar a tua mão. Feche os olhos para você pedir. Perdão, Senhor, por eu ter magoado meu irmão. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, eu não quis segurar a tua mão, eu não quis segurar a tua mão. Sou pequenino neste mundo, sou pequenino neste mundo, mas teu amor é profundo. Só serei feliz se em ti eu repousar. Sou pequenino neste mundo, mas teu amor é profundo. Só serei feliz se em ti eu repousar. Venha Jesus com teu sangue, venha Jesus com teu sangue, lava o meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Venha Jesus com teu sangue, lava meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Eu cansei de viver sem ter razão. Eu cansei de viver sem ter razão. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. As palmas. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra ao céu. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra ao céu. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados. Abra o Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos sons agradecemos. Glória a Deus lá no céu e paz na terra ao céu. Glória a Deus lá no céu e paz na terra ao céu. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá no céu e paz na terra ao céu. Forte, glória a Deus lá no céu e paz na terra aos céus. Ó, somente os santos santos, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no resplendor. Glória a Deus.
Deus lá no céu e paz na terra aos seus. Só vocês. Glória a Deus lá no céu e paz na terra aos seus. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão em cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos com atenção a proclamação da palavra de Deus. Leitura do Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilha, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, e santo é o seu nome. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vive, é o Senhor. Glória a Deus, Pai. Sentados. Na liturgia de hoje, na missa de hoje, lembramos e celebramos os milagres do rosário que acompanha a igreja há muito tempo. O rosário é sinal de bênçãos, porque com a contemplação dos mistérios fazemos memória à vida de Cristo por todos nós. Maria, a primeira e maior discípula, está entre os discípulos do Senhor, escolhida como todos que Cristo escolhe. Após a ascensão, Maria partilha o Pentecostes, se faz presente na igreja, ela que esteve toda a vida unida a Jesus. Maria nunca se separou dele. Unida a ele, ela foi desde a concepção até o Calvário. Então, nenhuma palavra bíblica diz que Nossa Senhora se afastou de Jesus. Toda a vida ela esteve com ele. E a palavra de Deus hoje é muito rica, o Santo Evangelho, quando nos lembra
o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria numa pequena cidade. O Senhor vem até ela, conversa com ela, a convida, a aconselha, e ela prontamente se põe a serviço, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Maria é convidada, e ela diz sim, como também nós somos convidados a aceitar e assumir a obra de Deus em nossa vida. Ela canta: o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Esse é o canto que Maria canta quando ela vê a grandeza de Deus na vida dela. Nós também cantamos quando estamos gratos a Deus, dizemos: Deus fez maravilhas por mim. Santo é o nome de Deus que está sempre comigo. Com Maria nós cantamos: minha alma engrandece o Senhor, e se alegra meu espírito na presença de Deus, o meu Salvador. Mas na grandeza da liturgia de hoje, vemos o anjo do Senhor, que diante de Maria, ele traz aquilo que Deus quer dizer a ela. O mensageiro, São Gabriel, e diz a ela: serás a mãe do Salvador, do Filho de Deus que será grande, o Filho do Altíssimo que terá o trono de Davi. Maria, diante de tudo isso, ela corre às pressas para, ajudando Isabel, se colocar a serviço de Deus. Nós estamos dentro da novena de Nossa Senhora Aparecida, contemplando esta mulher que prontamente abre o coração e deixa Deus tomar conta da vida dela, diante de Maria, que assume os planos de Deus e faz tudo para que o plano de Deus dê certo. Quantas vezes nós, pecadores, não conseguimos ajudar por causa das fraquezas do pecado, a graça de Deus em nós. Estamos no mês do Rosário, que nos chama a contemplar Maria, Mãe de Deus e nossa, concebida sem pecado por graça divina, a Senhora feita para Cristo. Acima de tudo, em Maria se penetra o poder do Altíssimo para que ela concebesse na ação do Espírito Santo. É o poder de Deus que faz de Maria a mãe de Jesus. É o poder de Deus que faz de Maria serva e nossa mãe, uma vez que pelo batismo nos tornamos família de Jesus. Muito bonito nessa festa a gente dizer: viva a mãe de Deus em nós. Porque tomamos para nós a mãe de Jesus. Por misericórdia, Jesus, além de nos dar o seu amor, a Eucaristia, Jesus, além de nos dar a salvação, Ele nos dá Maria. E para nós uma alegria celebrar aquela que se entregou pelos planos de Deus, ouviu e viveu a palavra, e com ela também nós assumirmos o plano de Jesus por todos nós. Que a imagem de Maria seja para nós uma motivação. A imagem de Aparecida é muito significativa, porque tem a cor da nossa pele. Ela é a Imaculada Conceição. Com o nosso sofrimento, olhando para ela, a gente vê o povo sofrido do Brasil, que na sua história passou por tantas dificuldades e não deixou de ser amado por Deus. Então, em Maria, nesta imagem de Aparecida, nós contemplamos o povo de Deus caminhando, sofrendo, mas com as mãos postas, cheios de fé. Na imagem de Maria, vemos todos nós, pobres pecadores. Aí a princesa Isabel, por graça de Deus, colocou este belo manto com a bandeira do Vaticano e a bandeira do Brasil e uma coroa que ela mandou fazer de ouro para Nossa Senhora. Não fomos nós pobres, que ninguém teria condição, que a princesa Isabel, que coroou Maria
com o manto e a coroa, senão ela seria a Imaculada Conceição, lá sofrida como nós, sofrida como você na sua vida diária. Maria se coloca dentro das terras do Brasil, através dos milagres que por esta imagem ela enumera aí pelo mundo. E você sabe que não é a imagem que faz milagres, mas é olhando para ela saber que esta é Maria a interceder por nós. Olhando para essa imagem, confirmamos quem é a nossa mãe e qual o papel dela hoje na igreja. Qual o lugar de Maria agora na nossa igreja, uma vez que ela não está aqui? O papel dos santos é interceder na comunhão celeste, na igreja da Jerusalém do Alto. Lá estão aqueles que se vestiram e venceram pelo sangue do Cordeiro. Diz o livro do Apocalipse. Então no céu estão aqueles que, pelo batismo, caminharam para Cristo e lá estão, junto na glória dos céus, ao lado de Jesus, também a sua mãe. Oremos nessa tarde, pedindo por Nossa Senhora Aparecida, que Deus nos livre de todo mal, que ela interceda, que esta imagem ganhe significado para o seu olhar. Ao olhar para ela, não adore, mas lembre, contemple aquilo que, através da imagem, Nossa Senhora quis dizer para todos nós, a mensagem tão bonita do amor e da misericórdia de Deus. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada prece nós vamos rezar juntos. Nossa Senhora do Rosário e Aparecida, rogai por nós todos. Nossa Senhora do Rosário e Aparecida, rogai por nós. Senhora e Mãe, olhai pela vossa igreja, que hoje se encontra no cenáculo do mundo, anunciando a palavra de vosso Filho, Jesus, nós vos pedimos. Nossa Senhora do Rosário e Aparecida, rogai por nós. Senhora e Mãe, rosto maravilhoso presente na vida da cultura de tantos povos diferentes, ensinai-nos a ver o rosto de vosso Filho em cada irmão e irmã. Nós vos pedimos. Nossa Senhora do Rosário e Aparecida, rogai por nós. Senhora e Mãe, amparai vosso amor os que sofrem e padecem, principalmente as mulheres, as criancinhas e os idosos. Nós vos pedimos. Nossa Senhora do Rosário e Aparecida, rogai por nós. Senhora e Mãe, que esteve com os discípulos no cenáculo, dando-lhes coragem com a sua presença, animai as nossas comunidades para a prática do amor e da missão. Nós vos pedimos. Nossa Senhora do Rosário e Aparecida, rogai por nós. Por todas as nossas comunidades aqui presentes, que Nossa Senhora do Rosário, a Mãe Imaculada Aparecida, seja sempre a guia e protetora de cada uma que se faz presente na nossa comunidade.
Peçamos ao Senhor. Nossa Senhora do Rosário e Aparecida, rogai por nós. Ave Maria, hora da nossa morte. Amém. Todos esses pedidos, ó Deus, nós te apresentamos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Cantando, vamos fazer o nosso ofertório. Nessa grande festa, colocar nas mãos de Deus a nossa vida e o nosso coração. Colocar nas mãos de Deus as nossas necessidades. Eu peço que vocês venham pelo lado, para não bater na câmera que está filmando. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a morte, a tristeza, a aflição, nem o passado, nem o presente, futuro, a opressão, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será? Quem nos separará? Quem nos separará? Bem forte, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Fazei, ó Deus, que a nossa vida corresponda às nossas oferendas e dai-nos contemplar de tal modo os mistérios do vosso Filho, que mereçamos alcançar as suas promessas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos, celebrando a memória da bem-aventurada Virgem Maria, do Rosário, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso amor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela, o Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando conosco a uma só voz. Um grande louvor, o cântico dos anjos. Os anjos cantam, santo é o Senhor. Com louvor, com a voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Proclama, santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo. A voz do coração pode ser mais forte. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Em ordem de batalha, Jesus vive ao Senhor. Jesus vive ao Senhor. Com força, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Solta a voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Com coração. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Se Deus é por nós, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Sacramento de amor, Misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, Misericórdia, Senhor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor, não sou digno, mas eu estou sua memória. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Hernal e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Amém. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora do Rosário e Aparecida, com São José, seu esposo, santos apóstolos, Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. A Deus, nosso Pai, vamos dirigir agora a nossa oração de toda fé. Abre os braços. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Feche os olhos, que esse Pai Nosso chega ao coração de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Peça e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, Deus, e a glória sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem veio demorar, mas dizer uma palavra cessa. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vamos, quem tiver a folha pode acompanhar o canto.
para que nosso coração nesse momento aconteça, o nosso coração se volte para Deus, um amor maior, o amor de Deus por todos nós. Vamos ter fila não, viu? Pode cantar mesmo. Existe tanta gente com muito mais amor que eu. Então por que será que o Senhor me escolheu? Encontro a minha vocação só em falar do meu Senhor, deste grande coração, deste grande amor. Um coração puro, que tem um olhar tão profundo, que olhando pra minha aparência consegue ver coisas que quero mostrar. Um coração puro, que tem um amor tão profundo, que olhando pra minha fraqueza pode ver alguém por quem se deve lutar. Olhando tua grandeza sobre o altar, olhando tua grandeza sobre o altar, eu não consigo entender que grande amor é este. Existe tanta gente, existe tanta gente com muito mais amor que eu. Então por que será que o Senhor me escolheu? Encontro a minha vocação só em falar do meu Senhor, desse grande coração, desse grande amor, este grande amor. Um coração puro, um coração puro, que tem um olhar tão profundo, que olhando pra minha aparência consegue ver coisas que eu não quero mostrar. Um coração puro, que tem um amor tão profundo, que olhando pra minha fraqueza consegue ver alguém que se dedicar. Um coração puro, que tem um olhar tão profundo, que olhando pra minha aparência consegue ver coisas que eu não quero mostrar. Um coração puro, que tem um amor tão profundo, que olhando pra minha fraqueza pode ver alguém por quem se deve lutar. Um coração puro, que tem um olhar tão profundo, e olhando pra minha aparência consegue ver coisas que eu não quero mostrar. Um coração puro, que tem um amor tão profundo, que olhando pra minha aparência pode ver alguém por quem se deve lutar. Um coração puro, que tem um olhar tão profundo, que olhando pra minha aparência consegue ver coisas que eu não quero mostrar. Um coração puro, que tem um amor tão profundo, que olhando pra minha
certeza pode ver alguém com quem se deve lutar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados por todos os momentos. Vamos olhando para Maria nesse momento da Sagrada Comunhão. Ela que brilha nos trazendo Jesus. Vamos olhar para Maria nesse momento de comunhão com Deus. Estrela que brilha à noite, chamando os filhos para a luz. Clareia o nosso caminho, nos leva a Jesus. Forte como os raios do sol, aquece a nossa esperança. Contigo me sinto feliz, me sinto criança. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria. Tão calmas como um rio de água mansa e cristalina. Que essa mensagem chegue ao céu. Deus que amou Maria. Tão calma és como um rio de água mansa e cristalina. Serena, me acalma, me ajuda, me alegra, me anima. De Deus a mais pura e fiel, de Deus a mais pura e de Cristo a mãe oferente, Cristo a mãe oferente, a vida de todos que amam, se faz tão presente, faz tão presente. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria. Oremos. Senhor nosso Deus, anunciamos neste sacramento a morte e a ressurreição do vosso Filho, pedindo-vos que nos associeis às suas dores, para merecermos participar também das suas alegrias e glórias, por Cristo nosso Senhor. Quem quer água de Maria? Hoje a água é de Maria, amém? Amém. Hoje a água é de Maria. Quem quer, fala um eu. Então vamos lá no canto, a Nossa Senhora Aparecida, cai na folha, graças demos a Senhora. Abençoa, Senhor, esta água, que por Maria ela venha renovar nosso batismo. Abençoa nossa vida pela água consagrada. Graças demos a Senhora, que por Deus foi escolhida.
Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, no Rio, nos traz o amor de Deus. E pedimos por ela a água do batismo, a água ser felizes nesta e na outra vida. Sejamos sempre devotos. Vamos sempre devotos da Senhora Aparecida. Sejamos sempre devotos da Senhora Aparecida. E na hora derradeira, ao sairmos desta vida, intercedei a Deus por nós, ó Senhora Aparecida. Intercedei a Deus por nós, Virgem Mãe Aparecida. Virgem Mãe Aparecida. Uma salva de palmas para Nossa Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa Mãe. Viva Jesus Cristo, nosso Deus. Viva a nossa fé. Então terminamos essa Santa Missa dentro desse tempo de contemplação da imagem de Aparecida, louvando nosso Deus, que fez de Maria um meio de comunicação para falar conosco. Vamos pedir a bênção, vamos nos terminando a Santa Missa, agradecendo a Jesus por todas as graças que Ele derrama em nossa vida. Nós que devotos do Rosário, sentimos e buscamos a graça de Deus. Tem aviso? Só lembrando, pessoal, que amanhã, sexta-feira, hoje nós estamos no 5º dia da novena de Aparecida, e amanhã, na sexta-feira, temos a novena lá na Queimada Bonita, viu? Ela vai sair por volta das 18 horas, que a novena lá é às 7 da noite. Então vocês se organizem. O excesso de estar lá em Queimada celebrando hoje, mais 15 está aqui conosco. Muito obrigado, Frei, que Nossa Senhora Aparecida acompanhe você e os anjos de Deus estejam sempre ao seu lado. Amém. Eu que agradeço. Nossa Senhora do Rosário é uma presença na minha vida, e celebrar hoje com vocês é uma alegria, né? Então, Deus abençoe, muita paz, muita fé. Continuamos unidos na oração. Amém? O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes do ir em paz, vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Toda a igreja se volta para Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e pede: ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, toma voz e prova, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha
minha boca tudo que só desejo que a vós pertença e com caráter guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Ó Maria, como filho e propriedade vossa. Consagração a Nossa Senhora Aparecida, que recebeu aí a folha. Vamos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperador, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai por nós. Ladainha de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus. E Mãe Aparecida, Maria, clamamos a vós. Do céu a Trindade vos louva. Maria, clamamos a vós. A Santa Igreja aclama. Maria, clamamos a vós. Bendita sois entre as mulheres. Maria, clamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Vós sois a rainha da pátria. Maria, clamamos a vós. O povo sois mãe e padroeira. Maria, clamamos a vós. Sois causa da nossa esperança. Maria, clamamos a vós. Sois mãe do amor verdadeiro. Maria, clamamos lá no céu. Lá no céu, rogai a Deus por nós.
lá no céu, rogai a Deus por nós. Vós sois o auxílio dos pobres, Maria, clamamos a vós. Sois vós dos enfermos saúde, Maria, clamamos a vós. Sois vosso perpétuo socorro, Maria, clamamos a vós. A todos lançai vossa bênção, Maria, clamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Tenho certeza que Nossa Senhora tem no coração de Jesus um milagre para cada um de vocês que pedem. É só pedir com fé, que aquilo que é vontade de Deus acontece. Aquilo que é graça divina chega até nós. Peça à mãe e o filho atende. Então, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Viva Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto, dor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Maria, bem bonito. Ave Maria, Ave Maria. O divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Pois também um dia fostes peregrina de Belém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.